Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre erros na criação de filhos. 1 Samuel capítulo 4, verso 17. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve uma grande destruição entre o povo, e mais disso, também teus 2 filhos, Hófni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Esse fato foi realizado quando houve guerra. Israel perdeu a guerra. Eli era sacerdote, juiz de Israel. Seus 2 filhos eram sacerdotes auxiliares. Só que Eli teve problemas na criação dos seus filhos, não soube criar bem os seus filhos, e aí veio grandes consequências sobre a vida do próprio Eli e também sobre os seus filhos. Vamos ver. Se você gostou do tema, você não é inscrito, vá lá onde tem que se inscrever, onde tem um sininho, clique em todas as notificações para você ser sinalizado de quando gravarmos os nossos vídeos. Vamos lá. Primeiro erro de Eli na criação dos filhos. Eli honrou mais seus filhos do que a Deus. O mandamento de Deus nos diz que nós não devemos colocar ninguém como prioridade. Em primeiro lugar é Deus. Amar Deus acima de todas as coisas, ou seja, acima de qualquer pessoa, inclusive dos filhos. E Eli colocava os seus filhos acima de tudo e de todos. Ele não corrigia os seus filhos. Ele fazia todas as vontades dos seus filhos. Seus filhos se envolviam em um monte de coisas erradas e Eli não corrigia, ele não chamava a atenção dos seus filhos, não disciplinava os seus filhos. Ele entendia a palavra amor como que não poderia corrigir, não poderia exortar, não poderia disciplinar. Então Eli pagou um grande preço por causa de não saber criar os seus filhos. Segundo erro de Eli, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar esse pai, essa mãe, essa pessoa a lidar na criação dos seus filhos. Segundo erro de Eli foi Eli perdeu a visão de pai. Eli já não enxergava mais os erros dos seus filhos. Os filhos de todos erravam. Todas as pessoas erravam, mas os filhos de Eli, para ele, não erravam. Eram filhos perfeitos, eram santinhos, eram pessoas excepcionalmente corretas. E ele não conseguia mais ver erros dos seus filhos. Ele já estava em uma situação que ninguém poderia falar nada dos filhos dele, que para ele os filhos dele estavam certo. Ele já estava cego, não via defeito na vida dos seus filhos. Em nossos dias também hoje existem também pais que são assim. Todos os outros filhos são errados, mas o dele não. O dele é certo, o dele é um santinho, o dele é um filho exemplar, excepcional, não erra de forma alguma. O filho dele é perfeito. Então nós vemos aí o segundo erro da criação de Eli. Vamos ao terceiro, mas antes disso, dá um like para fortalecer o nosso canal. Terceiro e último, Eli perdeu a autoridade de pai. É horrível quando o pai perde a sua autoridade. Ele diz para o filho fazer uma coisa e o filho diz: não vou fazer. Se você quiser, você que faça. Não chama o pai de senhor, não respeita, diz que não vai fazer. Enfim, Eli perdeu a autoridade. Tudo que Eli falava, os filhos debatiam. Os filhos dele se rebelavam contra a autoridade de pai de Eli. E então o que aconteceu com isso? Na guerra, os filhos de Eli, Hófni e Finéias, foram mortos, porque a palavra de Deus diz que aquele que não honra pai e mãe, os seus dias de vida são abreviados. Então eles morreram antes do tempo, porque não honrou o seu pai. E o que aconteceu?
eles morreram na guerra. E quando Eli ouviu a mensagem, Eli também morreu, não suportou a dor tão grande da perda dos seus filhos e morreu, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. É assim que acontece nos dias de hoje. Muitos pais perdem o direcionamento na criação dos seus filhos, honra os filhos mais do que a Deus, perde a visão, não consegue ver os erros dos filhos e não tem mais autoridade sobre os filhos, e depois recebe as notícias do que aconteceu com os filhos, se envolveram em tais casos e aí foram mortos, foram sepultados. E então, nesse exato momento, vamos pegar essa palavra e vamos aplicar em nossas vidas para nós não cometermos os mesmos erros de Eli. Vamos orar a Deus. Deus e Pai, que o Senhor livre esse pai, essa mãe desse sofrimento e dessa dor que Eli passou por não saber criar os seus filhos. Ó Deus, dê um bom dia, abençoar na tua presença. É isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.